convidar a minha esposa também para estar comigo aqui. Irmãos, vocês viram, né, o que a palavra fala sobre a destruição dos muros de Jerusalém. Isso realmente, nós preparamos aqui alguns números para apresentar para vocês, o que significa hoje, em termos de destruição das famílias. Vou falar da situação aqui no nosso país, no mundo inteiro, mas assim, se for falar do Brasil. Então, quando nós falamos, por que a nossa igreja, irmãos, é a Igreja Batista da Família? Porque eu e minha esposa, há 31 anos atrás, nós fizemos esse curso. E nós aprendemos tudo isso que os casais, nós ensinamos para eles aqui. E nós sentimos que os muros das famílias estavam tão ruins. Se nós estávamos sentindo isso na nossa casa, quantas famílias não estão precisando levantar os seus muros? Então eu e minha esposa, né, tomamos essa decisão de trazer, de participar desse ministério, Casados para Sempre, porque nós vimos quão destruídas estão as famílias, mas que há chance de trabalhar. Se a igreja não trabalhar, quem vai trabalhar pelas famílias? Então, eu vou passar para vocês aqui alguns números aqui para vocês entenderem como está ruim a situação da família. Em 2022 foram 969 mil casamentos e 419 mil divórcios no Brasil. 2023 os casamentos caíram 3%, 940 mil casamentos, e subiu 6% o número de divórcios. Subiu para 440 mil os divórcios. Então, vocês vejam que o casamento, que é a instituição, né, que Deus cuida para que as famílias, que o plano de Deus para o casamento, que nós aprendemos no curso, ensinamos no curso, é o quanto Deus zela pela família, e o casamento é a base para Deus cuidar das famílias. Começa no casamento. Aí, nesse mês, 2023, irmãos, houveram, né, enquanto nós estamos falando aqui de divórcios, tem um outro mal acontecendo, que vocês sabem, que está na mídia, todo mundo, não é novidade para ninguém. Os casamentos homoafetivos. No Brasil houveram em 2023 11.200 casamentos homoafetivos, e está crescendo. E pasmem vocês, ou se vocês já sabiam ou não sabiam, que principalmente entre mulheres, 62% dos casamentos homoafetivos é entre mulheres. As mulheres estão preferindo se juntar a outra mulher, né, totalmente diferente do plano de Deus. Então, quando você vê casamento diminuindo, divórcio crescendo, e as pessoas preferindo se unir entre pessoas do mesmo sexo, está tudo errado, não é verdade? Então, nós precisamos lutar pelas famílias. E isso é um ponto em que nos motivou, né, a lutar pela família. Há 31 anos que nós começamos essa luta, conhecendo esse curso, através desse curso, e nós continuamos. E o que acontece? Só para vocês, só uma passagem aqui de uma palavra que marcou muito a nossa vida. Romanos 8,19 fala o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo lá fora está olhando para nós e para ver se ainda há esperança. Nossas famílias, a melhora das nossas famílias vai trazer esperança para o mundo perdido. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Agora, nós conhecemos a palavra, nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso, temos que dar o exemplo, né?
e lutar pelas nossas famílias. Passo a minha esposa. Eu vou ler porque é muita informação. É para isso mesmo, eu queria ler isso aqui. Nosso histórico no MMI. É. Nosso histórico no MMI. MMI é o curso Casados para Sempre, Married Ministry International. Internacional. Em 1994, nós fizemos o curso Casados para Sempre como alunos. Foi quando aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Aí começa a nossa caminhada com Cristo a partir deste curso. Fizemos o curso no primeiro semestre em 94, nos formamos nessa época, em julho de 94. No segundo semestre, levamos o curso para Campinas, porque lá não tinha. Tinha casais querendo fazer e não tinha. Lá, só para ter uma referência, nós somos de Pompeia, interior de São Paulo, né? Quando nós casamos, nós fomos para Campinas, onde morava a maioria dos meus irmãos. E lá em Campinas, nós tínhamos 5 irmãos, temos 5 irmãos, e tinha um irmão que estava com um problema muito sério no casamento. Aí, quando nós fizemos o curso Casado para Sempre, eu falei para o pastor Kamakura, né, que foi quem nos ministrou o curso, eu falei: pastor, o que o senhor acha, né? Eu tenho lá em Campinas, né, tenho lá minha família e tal, tenho um irmão com um problema no casamento, o que o senhor acha da gente levar o curso para lá, né? E ele falou: vamos lá. Então nós fomos fazer o curso em Campinas. Assim. Aí no primeiro semestre de 95, começamos a ministrar o curso em Osasco. E aí estamos já há 31 anos servindo a Deus com o curso Casado para Sempre. Amém. Em 1998, nós fomos nomeados diretores do Casados para Sempre em Osasco, né? Então nós ministramos esse curso para centenas de famílias. Não temos ideia quantos, a gente não contou quantos grupos nós ministramos. E não somente os cursos de casais, que são 3 meses, mas nós também fazemos treinamento nas igrejas, né, de formação de líderes. Então foram dezenas de igrejas que nós fomos formando líderes para ministrar esse curso. Então, esse ministério, como eu disse, né, no começo, em 2007, nós começamos a Igreja Batista da Família em Osasco e também começamos aqui em Sorocaba, né? Então, esse curso, né, foi uma base para nós conhecermos a palavra. Esse curso tem um poder fortíssimo de evangelização. Na verdade, né, o curso, ele não é o que eu e que a minha esposa acha do casamento, é o que a palavra de Deus diz sobre o casamento. Não existe a opinião minha ou sua, existe o que a palavra diz. Então é um curso que Deus realmente preparou, como nós vamos estar explicando na sequência, né, para que as famílias fossem fortificadas. Então, por isso, né, nós ficamos assim, nós começamos, conhecemos a Jesus, éramos da Igreja Católica, e aí na Igreja Católica eles não deixavam fazer o curso, porque existe uma política, né, a doutrina lá é diferente, né, eu entendo. E aí, como nós não podíamos dar o curso na Igreja Católica, tudo bem, nós vamos dar o curso em casa, né? Não tem problema. Então, ainda já cristão, porque nós aceitamos a Jesus no curso, então nós começamos a ministrar o curso, né, em casa. E, simultaneamente, nós estávamos ministrando o curso em Campinas e em Osasco, 2 turmas ao mesmo tempo, com menos de 1 ano de conhecer a palavra, né? Então foi uma bênção tão grande na nossa vida,
que aí, quando 10 anos de ministério na Igreja Batista Nikkei, lá em Santa Marta, Deus colocou no nosso coração de voltar para Osasco, né? Para um outro caminho, e não sabíamos. Então, lá em Osasco, Deus colocou no coração de começar o ministério da Igreja Batista da Família de Osasco. E aqui em Sorocaba, meu cunhado Nelson, falecido, e a minha cunhada Cida, falecida, né? Eles queriam a igreja aqui em Sorocaba, e eles cederam a garagem da casa deles ali, né, em frente à casa da irmã Sérgio, né? Então nós começamos essa igreja na casa do nosso cunhado, né? Então hoje existe a Igreja Batista da Família de Osasco, Sorocaba, por conta desse ministério que nos trouxe a Jesus. Amém, glória a Deus. Esse curso de casados, ele está em 27 estados da federação, com 62 mil líderes treinados para ministrar grupos. Em 2024, o MMI formou 6.775 grupos no Brasil. Cerca de 42 almas receberam, 42 mil almas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. No mundo, o MMI está em mais de 100 países e sua apostila já foi traduzida em 46 línguas diferentes. Glória a Deus. Bom, no Brasil ele está em todo o estado. Não tem um estado que não tenha o curso Casado para Sempre. Então, para mostrar um pouquinho desse ministério, e nós conhecemos eles, como diz, há 31 anos, eu vou passar um vídeo institucional aqui para a igreja, né, tomar conhecimento. A família foi criada por Deus para desfrutar plenamente de paz, harmonia, comunhão e amor. Devido à dureza de coração do ser humano, o modelo bíblico de família aos poucos vem sendo substituído, resultando na degeneração da estrutura familiar. O desvio do padrão bíblico de família está gerando muitas crises e a sociedade colhe os males como violência, brigas, adultério, drogas e ausência dos pais na criação dos filhos. Os números oficiais revelam dados alarmantes no crescimento do número de divórcios em todo o mundo. Por uma questão cultural, as pessoas não buscam a preparação para o casamento e imaginam que o tempo fará o papel que cabe ao casal e tudo ficará bem naturalmente. Onde estão as respostas para um relacionamento familiar feliz, edificante, agradável e próspero? A resposta para a família bem estruturada está na palavra de Deus. Ela é a fonte original para podermos ter um bom relacionamento familiar e acesso ao seu Criador, Deus. A única instituição na face da terra capaz de mudar o quadro das famílias é a Igreja de Jesus Cristo, porque detém o conhecimento da palavra da verdade. E cabe à Igreja de Jesus Cristo a fundamental missão: lutar pelas famílias em nome de Jesus. Nos últimos anos, houve um despertamento das igrejas evangélicas no Brasil nos assuntos relacionados às famílias. Mas esse percentual ainda é muito pequeno. Por isso, a importância de estabelecer o ministério com famílias fortes nas igrejas. Visando auxiliar a igreja nesta missão, é que surgiu no Brasil, a partir de 1992, o ministério Casados para Sempre. No outono de 1982, nos Estados Unidos, o casal Mike e Marilyn Phillips buscavam a restauração do seu próprio casamento. Movidos pelo desejo de reconciliação, buscaram na palavra de Deus a profundidade do relacionamento em Cristo e receberam a visão de Deus.
estabelecer ao redor do mundo lares cristãos como centrais elétricas sob o senhorio de Jesus Cristo. Os lares seriam faróis, luzes para o mundo perdido e oásis de paz em suas próprias vizinhanças, ministrando salvação, cura e libertação que somente em Jesus Cristo podem ser encontradas. Com a experiência da restauração pessoal pelo poder da Palavra de Deus, o casal Mike e Marilyn Phillips iniciaram em maio de 1983 o primeiro grupo do Casados para Sempre nos Estados Unidos. Em 1986, chega ao Brasil o Casados para Sempre, pelas mãos do pastor Haroldo e Charlotte Silva. Com essa iniciativa, o casal de pastores ministra o curso para diversos grupos no estado de São Paulo, restaurando e solidificando relacionamentos pela graça de Deus. Em abril de 1992, nos Estados Unidos, o pastor Haroldo e Charlotte, juntos com o casal fundador do curso, Mike e Marilyn, ungiram o casal de pastores, Jorge e Márcia Nishimura, como diretores nacionais do curso Casados para Sempre no Brasil. Iniciava então um árduo trabalho de produção manual de apostilas, seminários na casa dos pastores, a participação da família e de igrejas no apoio para a implantação do ministério. E esta é a visão. Todo o trabalho ministerial é desenvolvido por uma equipe, inclusive a ministração dos cursos, que é realizada sempre por um casal de líderes, homem e mulher, levando a palavra de Deus e ilustrações de suas próprias experiências conjugais. Casados para Sempre. O objetivo dos grupos semanais é levar os princípios da palavra de Deus, trabalhando junto com as igrejas evangélicas locais para o fortalecimento e restauração das famílias da nossa nação e do mundo. Está aberto para o casal que esteja disposto a investir em seu casamento. Os casais se reúnem uma vez por semana, são 13 semanas, e encerra com a noite de formatura. Os princípios bíblicos compartilhados ensinam os casais a andarem na plenitude do relacionamento de uma só carne, aliança, semeando e colhendo, perdão, papéis e muito mais. MMI Brasil. Telefone 31-3427-2363. Vocês viram que realmente é uma história longa, né? Eu e minha esposa estávamos lá, desde que começou o curso em Pompeia, né? Nós tivemos assim muitas reuniões na casa do Jorge e da Márcia, estivemos com os líderes fundadores dos Estados Unidos, né? Tivemos fotos com eles, temos assim momentos assim marcantes. Mas assim, o que é mais marcante, né, nesse ministério foi a forma com que Deus falou com a esposa, com a Mary, né, sobre o casamento deles. Eu vou pedir para minha esposa trazer um pouquinho para vocês o testemunho do casal Mike e Mary, né, sobre a reconstrução do casamento deles. E a gente vê isso, né, para os dias de hoje em todas as famílias que acreditam na palavra de Deus. Só um resumo, porque a história é longa. O casal Mike e Marilyn, eles se casaram não muito de boa vontade, porque os pais se conheceram no colégio e gostaram uma família da outra e fizeram questão que os filhos namorassem e se casassem. E eles estavam estudando ainda quando eles se casaram. E ele foi morar na Flórida, ela ficou ali por Eldorado, não sei como chamava o local lá. E ficaram separados até se formar na faculdade. Colorado, né? E aí, quando eles se formaram, eles foram morar juntos, porque já tinha terminado a faculdade, e
começou a conhecer um com o outro. Porque depois de casada é que você vê, né? A pasta de dente lá no banheiro não pode ficar amassada, tampa de vaso não pode ficar aberta, e foi virando uma confusão, e eles foram brigando muito, eles não queriam mais ficar juntos, mas o tempo foi passando, e aí eles tiveram o primeiro filho. E a dificuldade continuou. Eles brigavam muito, brigavam mesmo, de um monte de coisa. E aí a sogra já era convertida, e aí a sogra fazia encontros por semana de reunião de oração. E a sogra via aquela dificuldade e convidava ela: Merle, vem aqui para a oração, você vai aprender mais de Deus, você vai aprender coisas boas. E ela: não, isso aí é coisa de corochinha, vovó de... como é que chama? Coroquinha aqui na cabeça. Não vou ir não. E ela não ia. E a mulher não perdia tempo, né? Estava sempre convidando: venha, venha, venha. E um dia ela foi. E ela ficou chocada, porque ela não conhecia tanto ele quanto ela. Eles não tinham religião, não ouvia falar de Deus, não tinha nada, era vazios. E aí naquela reunião ela ficou chocada de ouvir aquelas coisas e aquelas orações de pessoas bem assim, fervorosas, né? Ela ficou chocada e medrosa. Ai, não vou mais lá não. Mas as coisas piorando, e ela falou assim: eu vou nessa reunião, vou continuar. E continuou, aceitou Jesus. Pro Michael foi a pior coisa. Nossa, aí ela aceitou Jesus, ele não queria mais. E aí ela aprendeu lá que não separa o homem não separa o que Deus uniu. E aí ela falava para ele falava que queria separar, ela falava: não vou separar, porque Deus uniu, não separa o homem. E eles teimavam. E eles ficaram muito bem de vida. E aí veio o segundo filho, e ele ficou mais bravo ainda com ela por causa disso. E aí eles continuaram naquela briga feia lá, até que foram pedir conselho para como é que fala? Conselheiro matrimonial. E o conselheiro falou: olha, do jeito que está o casamento de vocês, é melhor vocês se separarem, porque não adianta gastar dinheiro, não vai conseguir reconciliar, está totalmente destruído. Mas aí ela se apegou na palavra de Deus, tanto que essa apostila aqui, vocês não encontram ela em livrarias, nem em lugar nenhum alguém vendendo, porque essa apostila tem uma unção de Deus. Tudo que está escrito aqui, todos os versículos, é Deus quem mandou ela escrever, porque ela chegou mesmo aos pés de Deus. Teve um dia que ela estava chorando tanto, sentada na banheira vazia, ela sentou lá, e ela brigava muito com Deus, falava por que a vida dela estava assim. E aí Deus deu um versículo para ela que fala da visão do bispo: o homem que não é dado ao vinho, é homem de uma só mulher. E ela deu risada com Deus. Falou: ah, Deus, esse não é meu marido. Falou: sim, esse é o marco que eu te dei. Você vê com o seu olho, mas esse é o marco que eu te dei. E essa é uma visão de fé e confiança. E ela teve essa visão. Ela pegou esse versículo, colocou na porta da geladeira e orava todos os dias. E a coisa foi ficando pior. E eles querendo separar. E ele não separava para não dividir a herança deles, para não dar o dinheiro para ela. Então eles não separavam. E aí Deus continuou falando com ela. Todos os versículos, se vocês tiverem um dia a oportunidade de ver essa apostila, são todos versículos dados pelo Espírito Santo. E aí Deus fez a obra. Um dia ele saiu de casa, e aí ele
voltava uma vez por semana, um mês, para ver como que estavam as coisas. E cada vez que ele voltava era uma briga feia. E aí teve um dia que ele veio e eles não brigaram. Eles conversaram normal. Aí as coisas foi começando a melhorar e ela continuou a orar mais ainda nos versículos que ela estava crendo. E foi assim que eles fizeram a reconciliação. Ficaram juntos de novo, mas não é assim uma coisa de hoje para amanhã, né? Ficaram juntos, mas devagar foi acontecendo as coisas, melhorando. Aí veio o terceiro filho e foi uma bênção. Aí os vizinhos queriam saber o que aconteceu com eles, né? Como eles conseguiram ficar juntos de novo. E ela falou, eu não sei como, é Deus que falava comigo. Falou, então ensina a gente. Aí reuniu 5 casais de vizinho dela e ela passou essas mensagens para esses casais. E aí foi quando naquele ano, por coincidência ou jesuicidência, um casal de Pompeia, lá da minha cidade, também estava na mesma situação do Michael, que vocês viram lá, o Jorge e a Marcela Shimura. Eles viajaram para os Estados Unidos e falou assim, olha, essa é a nossa última viagem, quando chegar nós vamos separar. E eu não sei como a história, eles conheceram o casal de pastores, Haroldo, que estava lá e falou, olha, tem um curso aqui assim, assim, vocês não querem levar para Pompeia? E ele foi lá olhar o material, ficou apaixonado pelo material, e eles estão casados até hoje, porque eles levaram para Pompeia, amaram, distribuiu para a cidade toda, pelo esse estado todo do Brasil, e foi assim que começou toda a história do grupo Casados para Sempre. Então, nós vamos já dar sequência na parte dos casais, né, que é tão esperado. Mas assim, só para aproveitar que eu estou com a apostila na mão, como foi dito, né? Então o curso Casados para Sempre, ele é composto de 7 casais. Tem um casal líder, nesse caso aqui do grupo fomos eu e a Neuza. O casal líder em treinamento, o pastor Bartolomeu e a Lúcia. E 5 casais, né, que participam do grupo, né, alunos. Então, quando o curso, qual é a ideia? Como foi dito, né, nós não vemos publicidade do curso na mídia, jornais, nada. É através dessa formatura, dessa reunião de hoje, por exemplo, que vocês convidados, vocês estão aqui para 2 coisas. Primeiro, né, prestigiar aí a formatura, e segundo, ver quanto Deus está trabalhando para as famílias. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer esse curso, se inscreverem em fazer o curso, né? Então, agora nesse 2º semestre, né? Então, nós temos aqui o pastor Bartolomeu e a Lúcia. Eles já foram preparados, eles podem agora serem líder de grupo e vão escolher um casal para ser líder em treinamento, né? Então, aí vai abrir curso aqui, né, na igreja. Esse curso não precisa ser na igreja. Tem pessoas, por exemplo, que nem eu e a Neuza, nós éramos assim, católicos, né? Você fala, já tem que ir numa igreja evangélica. Oi, deu ruim, né? Não vai rolar não, né? A gente não tinha nenhuma inspiração para a palavra até Deus nos tocar. Então, mas aí esse curso ele é realizado nos lares também. Suponha que o pastor Bartolomeu resolva montar um grupo, né, e fala, não, vamos fazer no lar. E alguém falando, eu vou abrir meu lar para essa reunião do celular. Por exemplo, nós fizemos vários cursos na nossa casa, né? Esse curso em Osasco agora que nós tivemos, em paralelo com esse aqui, nós tivemos um lá em Osasco.
foi na casa do meu filho, o pastor Rodrigo, né? Que foi ministrado. Então esse curso tem essa detalhe. Ele não é um curso para você falar assim, não, tem que ser na igreja. O curso é traz a palavra, mas não é da igreja A, B ou C. Nós visamos a família. E a palavra de Deus é que vai tocar na família, nas pessoas, e vão trazer a melhora. Então, só para vocês saberem como funciona, né? São 5 casais alunos, um casal líder em treinamento e um casal líder do grupo, né? E nós estamos assim orando para que aqui presente tenha casais que sejam dispostos, né, a fazer o curso, né, pastor? E eu sei que tem, né? Deus já falou no coração de muita gente aqui. Então, esse é o propósito dessa formatura, né? Trazer o conhecimento para que vocês saibam o que é isso, o que aconteceu de tão bom.